Olá pessoal, meu nome é Everton Mendonça. Essa é uma sequência de vídeo tutoriais do desenvolvimento de um jogo para Android, utilizando a biblioteca Corona SDK e programado em Lua. Este é o sétimo vídeo da série. Então, neste vídeo a gente vai resolver um outro problema. A gente precisa de uma bolinha que ela fica quicando nas laterais da tela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente não pode ter esse comportamento de que quando clica nesse background amarelo aqui, ele volta para a primeira tela. Então eu preciso desligar ele. Vou comentar aqui essas duas linhas que ele acrescenta e remove esse evento de tap na tela 1, que é a tela do jogo. Essa cena 00, ela é a tela de título, essa cena 01 é a tela do jogo mesmo. E eu vou precisar, já que eu estou construindo através de módulos nessa arquitetura, né, onde cada problema ela fica em um determinado módulo, eu vou criar um novo arquivo. Esse novo arquivo vai se chamar ball, Lua, certo? E tudo que tem na minha arquitetura eu vou levar para lá. Então, eu vou criar aqui local B. Pronto, criei minha tabela associativa, onde vai estar guardadas as fontes, e no final vou fazer o retorno, né, dessa tabela. Pronto, então agora eu posso criar o meu function b.int, que vai receber um mundo. O bolzinho está aqui, olha. Ele recebe o mundo. E eu vou criar também um display group com a cena. B w recebe Word e bw, pronto, cena recebe display.newGroup, igualzinho foi explicado anteriormente. Tudo que eu crio eu destruo, então function b.destroy. Aqui eu vou chamar a cena. Remove self. E cena. Igualzinho a gente vai copiar e colar muito desse material. E eu quero renderizar uma bolinha. Então, lembra que aqui a gente criou o render e aqui na cena não tem, né? Então a gente vai precisar fazer a mesma coisa. Aqui, ó, function s1.render. E tudo que é renderizado, aqui é só para a gente inicializar variáveis, a gente coloca aqui. Esse carinha daqui também pertence para cá. Então, aqui a gente chama o render, né? S1.render, chamamos a função render. É somente para dividir responsabilidades. Aqui inicializa e aqui vai renderizar todo o material. E no da bola a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai chamar aqui b.render e vai criar a função de render. Assim a gente separa e fica melhor de se entender, né? Uma função para inicializar, uma função para renderizar e uma função para destruir o que foi renderizado. E agora eu preciso criar uma bolinha. Então, nessa função de renderização da bola, eu vou criar aqui p.ball e vou chamar o display. Ele tem um método para criar círculos. E aí ele diz que eu tenho que criar o centro do círculo e depois criar o raio. Então eu vou posicionar ele aqui 0, 0 e o raio
Tá vendo aqui? O raio vai ser 5. Uma bolinha de 5 pixels. B.ball, 2 pontos, set fill, color. Vai ser uma bolinha preta porque ele o background é amarelo. Aí ainda não apareceu porque a gente ainda não chamou aqui na cena, não colocou o nosso novo módulo. O nosso novo módulo, vou criar uma variável para ele, ball, require, ball, não coloco a extensão, e aqui eu vou inicializar, ball.init, usando o mundo, né, s1.w, poderia também ser o Word aqui, ó, aqui s1.w ou o Word, tá? Esse é um outro. E para destruir, ele não pertence à nossa cena. Veja que eu não joguei ele para a cena. Então, para destruir ele, tudo que eu crio, eu tenho que destruir. Então, eu vou chamar aqui all.destroy. Quando sair da cena, ele vai destruir a bolinha para ela não ficar quicando. Pronto, então aqui ball chama o render. Temos um erro, vamos ver o que eu esqueci. Pronto, ele está dizendo que eu esqueci de colocar o abre fecha parênteses aqui no remove, que eu estou chamando uma função. Vou salvar, vamos ver se tem mais algum problema. Pronto, aí ele não aparece. Ele não aparece porque eu preciso... Ah, está aqui em cima. Ele está na posição 00. Observe. E agora eu preciso também outra coisa que eu esqueci foi colocar na cena a bola. Insert. Oh. Pronto. Eu criei a bolinha, coloquei ele dentro da cena e quando chamo destrói, ele destrói também aqui a bolinha que está dentro da cena. Certo? E agora eu preciso fazer com que ela seja posicionada no centro da tela. b.ball.x display.contentCenterX. Isso vai fazer faltou colocar aqui ball, não existe, o que existe é b.ball. Eu coloquei a bolinha branca, vou colocar a bolinha preta também. Vamos ver. Olha aqui. Escondidinha, mas ela está aqui. Certo? Agora a gente tem que puxar para baixo. Para puxar para baixo, a gente vai fazer o mesmo esquema que eu expliquei antes. Isso aqui está o tamanho do celular. Aí eu vou dividir em 8 pedacinhos. 6, 8, 7. Pronto. Em 8 pedacinhos. Aí a proporção vai ser... Eu vou querer que ele fique aqui no último. Então vai ser 7 oitavos. Então... ball y display ponto. Aí a gente vai pegar aqui a altura, não é mais o centro, y é a altura, multiplicado por 7 oitavos. Vamos ver se eu esqueci mais alguma coisa. Pronto, então ela começa aqui. Eu vou criar agora uma coisa que é um vetor. Um vetor é uma propriedade, uma característica matemática
que tem duas propriedades, certo? Um vetor, ele tem uma força e uma direção, tá? Então, como é que eu vou representar um vetor numa... Aqui. Eu vou criar duas variáveis, sempre utilizando meu módulo, b.vetor de x, que vai definir a direção, a primeira propriedade é a direção, e a segunda propriedade é a velocidade. Então, quando eu coloco menos ou mais, é a direção. Então, se eu coloco menos, então ele vai subtraindo de x. Então, aqui, se a gente tem o eixo x, e aqui é zero, então a bolinha ela tá no meio. Quando eu vou subtraindo, ele vai nesta direção, certo? Quando eu vou somando, isso aqui é negativo, quando eu vou somando, ele vai nesta direção, porque aí ele vai pegar a coordenada x e soma esse vetor, certo? Da mesma forma é com o y. Se eu subtraio, ele vai nessa direção indo para o zero. Se eu somo, ele vai nessa posição indo para o final da tela, tá? Então aqui eu vou criar uma velocidade de 3 pixels e na posição negativa, então ele vai subtraindo e py, ele também vai subtraindo 3 pixels. Então o que eu quero que ele faça é que a bolinha ele se desloque dessa forma. Por isso que eu preciso desses dois vetores. Pronto. E aí eu preciso agora fazer com que a cada tempo de renderização da tela ele seja somado esses valores, tá? Então o que eu vou precisar? Eu vou precisar adicionar um evento, vou colocar aqui ao runtime. Runtime é o tempo de execução do aplicativo, então eu vou precisar acrescentar um evento a ele. Esse evento ele tem o nome de enterFrame. Eu preciso colocar um método, então eu vou colocar um método que vai ser b.update, que aí ele vai atualizar a cena. Novamente, observe que eu não estou colocando o abstract parent, que eu não quero que ele execute, eu quero passar a função. Então eu dou o nome da função, e que função é essa? Vamos criar. b.update e eu vou querer o quê? Que b.ball.x receba o que tem dentro de b.ball somado com b.vx. X aqui. b.ball y pegue o que b.ball y tenha e some o vetor de velocidade. Isso toda vez. Como eu coloquei, novamente, eu tenho que me preocupar sempre com runtime. Vou copiar. Só colocar aqui remove. Como é do sistema esse runtime, eu não preciso me preocupar. Deixa eu pegar aqui. Salvei, vamos ver o que acontece. Pronto, ele está indo, só que ele está indo embora. Está indo por aqui, indo. Eu preciso fazer que quando ele chegue aqui, ele bata e mude o vetor. Então, o vetor que estava sendo negativo, tocou aqui, chegou no zero do y, ele vem,
Chegou no zero do y, aí ele muda o vetor. Aí eu vou mudar somente o vetor do eixo x. Ele de negativo, ele vai passar para positivo. Aí como é que eu faço isso? No update, toda vez que ele modificar, ele vai fazer a verificação. Se ball.x, x por quê? Eu estou analisando esse eixo. Se ball.x for menor do que zero, então b.vx vai ser o negativo de b.vx. Então, se b.vx é menos 3, o negativo de menos 3 vai ser positivo. Menos com menos dá mais. Matemática básica. Então, Ctrl S. Vamos ver se está funcionando. Pronto, então viu que ele quicou aqui. Só que agora ele está chegando aqui em cima. Ou seja, quando ele está chegando no zero, vamos ver o nosso esquema, ele está chegando agora no zero do x. Então eu tenho que inverter o eixo y, esse cara daqui, ó. Ele de negativo, que ele estava indo para cá no negativo, ele vai ter agora que ir no positivo. Se b.ball.y for menor do que zero, então b.vetor y negativo do v.y. Se ele for positivo, ele se transforma em negativo. Se ele for negativo, ele se transforma em positivo. Vamos ver se está certo? Sempre testando, fazendo. Pronto. Agora ele chegou desse lado. Nesse lado é o tamanho final. Aqui é o zero. Vamos ver aqui. Aqui é o zero. Aqui vai ser a largura da tela. Então, quando ele chegar na largura da tela, ele vai mudar de novo. Então, tanto no meu x quanto no meu y. Então, quando né? Ou se b.ball.x for maior do que a largura da tela, display aqui a largura da tela, então ele troca o sinal. Se vamos copiar aqui, não vamos copiar não, vou digitar, né? ball.y for maior que a altura da tela, então mude também. É um pequeno erro que foi que eu esqueci aqui. Ah, faltou ou um ou outro ele muda. Bateu, mudou. Pronto, agora ele está preso, está com animação. Certo? Pronto. Por hoje é só, certo? Finalizamos agora o 7º vídeo tutorial. E quando for no próximo, a gente vai colocar a barrinha e vai fazer com que ela controle e com que ela quique na barra, certo? Então, beleza. Então, nós nos vemos na próxima aula.